Hello! Você sabe responder as seguintes perguntas? What time is it? What is the time? Can you tell me the time? What time is it? Para que nós respondamos essas perguntas, primeiramente precisamos entender o que elas significam. E para entender o que a pergunta significa, precisamos entender o que as palavras significam. What? Qual? Is? É. The time? A hora. Qual é a hora? What is the time? Ou what time is it? Qual hora? Is it? Tradução direta seria é. Qual hora é? What time is it? E a outra, can you tell me the time? Can you tell me? Can é poder, you, você, tell me seria me dizer. Can you tell me? Você poderia me dizer the time, as horas. Can you tell me the time? São 3 formas da gente perguntar as horas. E vamos aprender como responder essas perguntas. Primeiro, de uma forma não específica até uma forma bem específica. Vamos lá? O dia pode ser dividido de 2 formas bem simples. Quando está claro, day. Quando está escuro, night. Dia e noite. Day, dia, night, noite. E tem algumas outras formas que a gente pode dividir ainda mais o tempo. Por exemplo, durante o dia tem a manhã e a tarde. Manhã em inglês se diz morning. E a tarde, afternoon. Esse termo afternoon é muito interessante porque o meio-dia, precisamente, ele pode ser chamado de midday ou noon. Midday, que seria meio-dia, mid é meio, afternoon seria depois do meio-dia. Já a noite, ela pode ser dividida de 2 formas. O inicinho da noite, aqui entre os 6, 8 horas, às vezes a gente pode chamar de evening. Significa noite, mas é quando está anoitecendo, o inicinho da noite. E quando já é noite, já é tarde, a gente usa night. Night. E à meia-noite, precisamente, pode-se usar midnight. Meia-noite. Igual o midday, meio-dia. Meia-noite, midnight. Midday e midnight dividem uma classificação muito importante em inglês. É a classificação em AM e PM. Nessa classificação, todas as horas de meia-noite até 11h59 da manhã são classificadas como AM e todas as horas de meio-dia até 11h59 da noite são classificadas como PM. Isso é muito importante porque, diferentemente do português, o inglês não tem esse sistema de 13, 14, 15, 16, 17 horas, igual a gente tem no português. Às vezes 4 da tarde a gente fala, são 16 horas. Em inglês não, eles falariam 4 e especificariam que é da tarde. Eles podem fazer isso usando AM, PM, ou com os termos que a gente já viu de afternoon, morning, night, evening. Exemplos são muito importantes para a gente praticar, entender e conseguir aplicar na nossa vida. Vamos colocar, por exemplo, que são 12 horas. 12. E a gente vai ter que falar se é manhã ou noite. Se for meia-noite, a gente usa AM. 12 AM. São formas diferentes que a gente pode falar a mesma coisa. 12 AM ou midnight. É igual. Outro exemplo. 7 AM. 7 da manhã. 7 p.m., 7 da noite. Assim, nós podemos falar todas as horas. Vão sair de 1 hora, até 12 horas. 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., até 12 p.m. E depois recomeça. 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m., até 12 a.m. Podemos especificar, por exemplo, 7 da manhã. 7 in the morning. 7 da manhã. Ou 7 da noite. 7 in the evening. Ou qualquer outro, por exemplo, 3 horas da tarde. 3 in the afternoon, como a gente aprendeu. E se nós quisermos ser mais específicos do que dizer só a hora? Para especificarmos os minutos, tem 4 palavras que são muito importantes.
são fundamentais para a gente poder falar os minutos, falar a hora de uma forma mais precisa, mais específica. E as duas primeiras são past e to. Past e to. Quando a gente vai falar as horas, nós colocamos primeiro os minutos e depois nós usamos ou past ou to e para finalizar a gente fala as horas. Em uma hora tem 60 minutos. Até os primeiros 30 minutos nós utilizamos past. Dos 30 minutos até completar a próxima hora, nós utilizamos to. Vamos ver um exemplo. 10 e 10. 10 e 10 quer dizer que passaram 10 minutos das 10 horas. Então a gente começa 10 past 10. Passaram 10 minutos das 10 horas. Agora vamos supor que sejam 9h50. Faltam 10 minutos para as 10 horas. Aí seria 10 to 10. Seriam 10 para as 10. 10 to 10. Outra palavra fundamental é half. Essa palavra a gente utiliza sempre que é 1h30. Por exemplo, 10h30, 9h30, 8h30. A gente fala primeiro os minutos, que seria half. A gente usa o past, half past e fala a hora que for. 10h30, half past 10. 9h30, half past 9. 5h30, half past 5. A última é a quarter. A, artigo indefinido 1, quarter significa quarto. Um quarto. Um quarto de hora são 15 minutos. Então, sempre que forem 15 minutos para a próxima hora, ou 15 minutos passados de uma hora, a gente usa o quarter. Por exemplo, se fosse 15 minutos passados de meia-noite. It's a quarter past midnight as we cut through the city. Se fosse 15 minutos passados de meia-noite, a gente usa o quarter past e meia-noite. Isso são meia-noite e 15. Agora, se fosse, por exemplo, duas e 45, a gente falaria a quarter to 3. Seria 15 minutos para as 3. A quarter to 3. Ou 4 e 45. Faltam 15 minutos para 5, né? 15 para 5. A quarter to 5. Esse desenho sumariza muito bem o que acabamos de aprender. Até meia hora utilizamos past. Depois de meia hora utilizamos to, sendo que 15 minutos e 30 minutos podem ser falados, além de 15 minutes ou 30 minutes, podem ser falados a quarter ou half. Também existe uma forma muito simples de falar as horas. É importante que nós saibamos tudo o que aprendemos até agora, porque as pessoas utilizam muito essas formas de falar, aparecem em música, filmes, e se quisermos falar inglês, nós precisamos saber disso. Só que, quando nós formos falar as horas, também temos a opção de falá-las de uma forma um pouco mais simples. Como que é essa forma? Primeiro, a gente fala as horas e depois os minutos. Só isso, horas e minutos. Se fosse 10 e 10, 10, 10. 10 e 20, 10, 20. Ou se fosse 10 e 5. Essa parte é interessante porque eles pronunciam zero. E quando eles pronunciam zero, eles pronunciam... Ao invés de falar 10 e 5, eles falam 10, 0, 5. Só que esse zero ele é pronunciado como O. 10 ou 5. 10 e 5. 10 ou 5. Agora, sempre que alguém te perguntar What time is it? What is the time? Can you tell me the time? Tudo que você tem que fazer é começar com it is, e dizer as horas. Da forma que você preferir. Você sabe como dizer as horas de algumas formas. Por exemplo, meia-noite, it is midnight. 11 da manhã, it is 11 a.m. E uma coisa que eles falam também, que eu esqueci de mencionar, é às vezes quando a hora é exata, tipo 11 ou 10, 8, o número exato, às vezes eles falam só a hora e o'clock. 10 o'clock, 9 o'clock. Tipo, 9 horas em ponto. Sempre que alguém te perguntar, você pode dizer só it is, as horas. Se vocês já quiserem colocar em prática o que acabaram de aprender,
eu recomendo que respondam no comentário. What time is it? What time is it? What is the time? Can you tell me the time? E é basicamente isso, é bem legal, bem simples. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e é isso aí.